Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos fazer uma aula do capítulo 1, que envolve muitos conceitos de geografia, de história. E nós vamos iniciar essa aula, então, sobre a globalização, que é um processo de integração econômica, cultural, social, política, ambiental e sanitária. Olha aí a pandemia, né? Em níveis globais. Pessoal, esse fenômeno, ele é gerado pela necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados. É uma palavra constante nos meios de comunicação. Para muitos historiadores, esse processo de interligação do mundo começou lá nas grandes navegações, no século XV ainda. Por quê? A solução na época ela era alargar a Europa por meio do comércio e da expansão. Aí essa fase a gente dá um nome de capitalismo comercial. O processo de globalização se intensificou e entrando no século XVIII ocorre a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa Revolução Industrial ela se espalha, né, em alguns países da Europa. E nessa fase, então, surge o capitalismo industrial. Ou seja, um acúmulo de capital por causa dessas mercadorias. Vocês estão percebendo que quanto mais eu vou tendo desenvolvimento técnico, mais a globalização se faz presente. No caso da primeira e segunda Revolução Industrial, olha a quantidade de coisas que foram inventados. Teares, carros, tudo aí era movido a energia carvão, depois foi descoberto o petróleo, e aí acelerou mais ainda o processo de grandes invenções na área da mecânica. E isso, depois foi inventado o telefone, ou seja, as pessoas começam já a se comunicar. Então, todo esse processo industrial foi desenvolvido graças ao aceleramento da técnica. E quanto mais eu acelero a técnica, mais a globalização se faz presente. Aqui surge novos sistemas de produções, conhecido como Fordismo e Taylorismo. Esse sistema é caracterizado por atividades repetitivas da mão de obra, pois eles queriam produzir em larga escala. Produzir em larga escala, mas eles queriam vender em larga escala também. Veja aí, os lucros são muito maiores que o capitalismo comercial. O tempo vai passando e aqui eu vou ter uma nova fase, a terceira Revolução Industrial. Essa fase da terceira Revolução Industrial, ela se faz, o capitalismo se faz numa maneira que ele aparece de maneira financeira. Ou seja, é a fase do sistema capitalista caracterizado pelo crescimento e especulação financeira em torno das ações das empresas comercializadas na Bolsa de Valores. Juros, títulos de dívidas, papéis de créditos, tudo, pessoal, se transforma em mercadoria. Agora, os lucros não é só no que é produzido, como na primeira e na segunda Revolução Industrial. É também esses papéis, esses títulos também são comercializados como forma de mercadorias. Então, o que a gente percebe? Que o lucro vai ser maior ainda. É a era da robótica, da genética, da informática, das telecomunicações. Essa fase se inicia no pós-Segunda Guerra, mas ela se faz presente mesmo a partir dos anos 70. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo. Agora, o objetivo é produzir mais e menos tempo, empregando tecnologia avançada. Já que quando a gente observa
essa indústria da terceira revolução industrial, ela é totalmente diferente da indústria da primeira e da segunda revolução industrial. Primeiro, que eu não observo mão de obra, só robôs. Onde está a mão de obra aqui? Aquela mão de obra que fazia gestos repetitivos, ela desaparece, ela não tem função nesse mundo aqui da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial se impõe uma mão de obra criativa. Ela não é mais especializada como lá no Fordismo e no Taylorismo. Eu sou especialista de uma coisa só faço aquilo. Agora não. Agora essa mão de obra, ela é qualificada. Ela tem necessidade de ter uma desenvoltura técnica, de falar outra língua, trabalhar com tecnologias diferentes, mas tem uma postura diferente também. Nesse mundo globalizado é necessário ter um outro idioma, ou até dois. Tem que ter uma postura criativa, sempre inventando coisas novas. E mais, solucionador de problemas. Enfrentar desafios, saber conversar, saber compartilhar. É o solucionador e não é aquele que leva problema para a empresa, é aquele que soluciona. Aliás, pessoal, nessa fase da terceira revolução industrial, tem assim muito. Vocês podem pegar uma bibliografia de falar quem tem uma ideia tem dinheiro. Se você colocar a criatividade com uma ideia na cabeça ou uma informação, às vezes aquela informação ninguém tem e você vende essa informação. Informação, ideias agregam valor nessa fase do capitalismo. Então, essa fase do capitalismo agora, ela é totalmente diferente do capitalismo lá do industrial. Agora, ele é o capitalismo que a gente usa falar financeiro e nesta fase agora atual, informacional. Uma ideia, uma informação vale dinheiro, uma notícia vale dinheiro se só você tem. Então, nessa fase, a globalização se impõe o quê? A nova tecnologia está presente em toda a fase do nosso cotidiano. É a fase que estamos vivendo atualmente. Fica claro que esse processo é irreversível, uma vez que o homem não vai regredir, né, pessoal? Mas, nessa fase, nós temos desafios, pessoal. E os desafios dessa pós-modernidade, eles se impõem. Por exemplo, como solucionar o problema do desemprego global, o desemprego que está só aumentando? Como desafiar esses surtos, como enfrentar esses surtos de pandemias? Uma outra característica que se impõe a cada vez mais desse mundo globalizado, padrões de consumo global das transnacionais, das grandes marcas, o McDonald's, grandes marcas, principalmente no setor de alimentos, que anulam costumes locais tradicionais. Aumento da pobreza, concomitantemente do aumento dos lucros dos bilionários no mundo. As grandes transnacionais dominando o mundo em um nível tão elevado que ultrapassam até poderes que os Estados-nações, que os países da maioria do planeta. Ou seja, essas marcas, uma Nike, um McDonald's, uma Ford, uma Volkswagen, elas chegam no seu país, num paísinho subdesenvolvido, e elas assumem mais poder que o próprio presidente desses países, que não são os poderosos dentro dessa nova fase multipolar que o mundo vive hoje. Então, esses são os desafios do mundo globalizado que nós temos que refletir para enfrentar com mais serenidade.